presidente do TRE catarinense, desembargador César Abreu, realizou coletiva à imprensa na manhã desta terça-feira na sede do tribunal. O encontro contou ainda com a presença das áreas técnicas da instituição. Na pauta, assuntos como a atualização de dados estatísticos referentes às eleições e os últimos preparativos para o dia da votação. Confira a coletiva na íntegra. Bom dia a todos. Então, dando início à nossa coletiva que antecede as eleições municipais de 2016, a ideia é fazermos então um balanço aí do que o TRE, né, e as zonas eleitorais já realizaram até o momento, atualizar alguns dados estatísticos e também falar dos próximos passos aí, o que acontece até o dia da eleição. Contamos aqui com a presença do nosso presidente, desembargador César Abreu, e também do nosso vice-presidente corregedor, desembargador Antônio Monteiro Rocha, além dos secretários, né, que eu já nominei anteriormente a vocês, através dessa lista aí que a gente passou para que vocês saibam exatamente, né, as áreas técnicas, enfim, e possam depois encaminhar os questionamentos. Então, com a palavra, o desembargador César Abreu, para as considerações iniciais aí da nossa coletiva. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Embora seja uma reunião oficial, né, vamos tentar fazê-la da forma mais informal possível, né, numa troca de informações e no sentido de ajudarmos mutuamente nos trabalhos em relação às próximas eleições. De início, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à presença do eminente corregedor, do Dr. Davison, que é juiz da corte, do Dr. Carninho, que está cuidando das eleições paralelas, e de todo o corpo funcional que veio aqui também para se colocar à disposição de cada um dos senhores para responder na sua área específica os questionamentos que forem formulados. A imprensa tem um papel fundamental no processo democrático, né, na consolidação do Estado Democrático de Direito, e essa parceria que se faz com a Justiça Eleitoral, ela é essencial, sob todos os aspectos, não apenas na questão da divulgação dos nossos trabalhos, mas também na condição de orientadora, né, daquilo que é possível ou não num processo político eleitoral. Então, a parcela de responsabilidade da imprensa também é muito grande, né? Nós somos quase como sócios, né, numa empreitada que busca a satisfação dos interesses da coletividade, né, em que o eleitor hoje se coloca como aquele para o qual nós dedicamos todos os nossos esforços, né, e em especial a classe política, né, que vai fazer a representação desse eleitorado na gestão que se aproxima, a gestão municipal, que temos dito também, né, que é talvez a mais importante das eleições, seriam essas eleições municipais, porque é a partir das eleições municipais que se constrói, né, e que se definem os candidatos nas eleições depois estaduais e federais. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de garantir com que o eleitor chegue até as urnas com a maior tranquilidade possível, que possa exercer de forma livre, responsável e consciente o seu voto. E nessa caminhada, todos nós temos uma parcela de responsabilidade, tanto quanto nós da Justiça Eleitoral, talvez uma maior responsabilidade, mas também a imprensa é coadjuvante nesse processo e, portanto, o nosso agradecimento é fundamental a essa parceria que se estabelece com o Tribunal. Feito esse registro inicial, eu gostaria também de colocar aos senhores que houve o fechamento do nosso cadastro eleitoral em 4 de maio, com quase 5 milhões de eleitores aptos a votar em Santa Catarina, sendo mais de 25% com identificação biométrica. Depois das nossas eleições, nós voltaremos, né, a prosseguir nesse processo de identificação biométrica para ver se nós conseguimos aí chegar aos 100% nos próximos anos. A convocação e treinamento de mesários foi um outro trabalho que nós desenvolvemos, alcançamos 66 mil colaboradores nessas eleições, nós teremos essa quantidade de pessoas, né, isso, que estarão trabalhando de forma gratuita, né, exercendo a cidadania de forma plena e ajudando a Justiça Eleitoral a cumprir o seu grandioso papel nessa quadra da história do Brasil. Julgamentos aqui no Tribunal de Justiça, é importante também que se faça registro.
né, que nós tivemos 17.395 registros de candidatura feitos no primeiro grau, 16.827 deferimentos e 386 indeferimentos. Recursos ao tribunal aportaram 349 recursos referentes a registros. Nós temos aqui 251 recursos já decididos pelo Tribunal Regional Eleitoral, 118 recursos tramitando ainda no tribunal, 38 já pautados para hoje, ainda pode essa pauta ser ampliada, 25 na Procuradoria Regional Eleitoral e 53 em gabinetes que estão sendo estudados para julgamento. Temos 8 recursos ainda não recebidos no tribunal, que estão sendo processados e ultimados no primeiro grau, e 12 registros sem a primeira decisão ainda nas zonas eleitorais por conta de substituição de candidatos. Pretendemos que esses recursos também aportem ao tribunal, isso até na quinta-feira, porque pretendemos fazer sessão de julgamento também na sexta e, se necessário, no sábado. É um compromisso da Justiça Eleitoral, é que o cidadão, ao comparecer à urna, tenha a condição de saber que o candidato que está escolhendo já teve ou não, perante o tribunal, que são as instâncias ordinárias, o seu registro deferido ou não. E também temos aqui uma média de julgamento, de prazo de julgamento de 7 dias em relação a cada um dos processos. Então, quero também manifestar aqui os meus cumprimentos à Procuradoria Regional Eleitoral pelo trabalho incansável dos eminentes procuradores e também dos nossos juízes eleitorais na Corte. Nós somos em 7 juízes, 6 dos quais exercem a jurisdição com julgamento, com distribuição de processo. O presidente fica com a parte administrativa, embora também participe dos julgamentos, e é um esforço hercúleo feito pelos eminentes juízes que estão se desdobrando, comparecem de manhã, de tarde, à noite, finais de semana, estão aqui presentes, e todo esse esforço, isso faz parte também de um exercício nosso de cidadania. A nossa obrigação funcional também nos leva a cumprir esse compromisso, mas, acima de tudo, um dever cívico nos obriga a dar essa resposta em tempo e modo para que a sociedade possa, com tranquilidade, exercer nas urnas o seu direito fundamental de escolher os seus representantes. Feito esses aportes iniciais, de minha parte, eu passaria a palavra ao eminente corregedor também para aditar algumas informações aos senhores, e depois nós iremos ouvir os nossos servidores em cada área específica. Muito obrigado aos senhores. Eu cumprimento a todos, desejando um bom dia ao desembargador César Abreu, presidente do nosso tribunal, Dr. Sérgio Manuel Martins, diretor-geral do TRE, a doutora Renata De Favre, zelosa e competente secretária da Corregedoria, Dr. Álvaro Sampaio Neto, secretário de Tecnologia da Informação, Dr. Eduardo Cardoso, secretário de Administração e Orçamento, Dr. Daniel Cel, secretário judiciário, doutora Denise Schlickmann, secretária de Controle Interno e Auditoria, doutora Luciane Hoffmann, secretária de Gestão de Pessoas, Dr. Augusto Campos, assessor especial de Planejamento Estratégico e de Eleições, doutora Patrícia Sardá, coordenadora de eleições, Dr. Marcelo Carlim, juiz de Direito e coordenador da votação paralela, e meu colega e amigo, Dr. Davis, juiz da Corte. Eu estava pensando hoje umas palavrinhas que eu poderia dizer a vocês, e então eu me dirijo mais à imprensa neste momento, dizendo que o dia da eleição é dia de festa cívica, dia que o munícipe volta a pensar em seu país, em seu estado e em seu torrão, originário ou adquirido, seu torrão de nascimento, crescimento e desenvolvimento. Local em que o eleitor busca respeito humano, liberdades fundamentais e desenvolvimento. Dia de reflexão e dia de alegria,
com esperanças renovadas. Meus cumprimentos aos profissionais da imprensa, pois vocês são fundamentais na construção de um Estado democrático de direito. A democracia deve ser realizada no dia a dia, e é através da imprensa que se firma a dialética das eleições, com o poder dos governantes outorgado pelo povo, e sendo este o adjuvante e partícipe de todo o processo eleitoral democrático. A importância de vossas senhorias nestas reuniões revela não somente o indescritível papel da imprensa na informação ideológica da nossa sociedade, como também a importância da justiça eleitoral para a sociedade. Agradeço a vossas senhorias pelo belo trabalho de informar, levando ao povo catarinense notícias institucionais deste TRE. O trabalho de vossas senhorias é indispensável também à tranquilidade e lisura do processo eleitoral como um todo. Recomendamos ao eleitor conheça a vida pregressa dos candidatos, escolhendo-os pela sua boa-fé e objetivos comunitários. No dia das eleições é indispensável documento com fotografia do portador. O site do TRE responde às dúvidas do eleitor. Há também o Disque Eleitor, cujo número é 0800 647 37 60. A segurança do eleitor é preocupação do Tribunal. Contamos com o apoio da Polícia Militar, Civil e Federal. Esta corregedoria concluiu a apuração de supostas fraudes na transferência de eleitores no município de Ermo. Foram canceladas 259 inscrições eleitorais. Outras questões pontuais foram resolvidas. Objetivando presidir estas eleições municipais de 2 de outubro, este TRE, como um todo, julgou numerosa gama de processos envolvendo direitos políticos e respectiva suspensão e perda, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária, prestações de contas, desincompatibilização, inelegibilidades, registro de candidaturas e impugnações, propaganda política partidária e direito de resposta, captação ilícita de recursos, condutas vedadas aos agentes públicos, investigação judicial eleitoral por abuso de poder político e econômico, impugnação de mandato eletivo, votação e apuração, recursos contra a diplomação, crimes eleitorais. Assim, pela gama de assuntos que foram objeto de nossa análise judiciária, se depreende de que houve realmente necessidade de todos os setores do tribunal para canalizar esses processos para serem julgados no pleno do nosso Tribunal Eleitoral. Estando cônscios de nossas responsabilidades, nós nos sentimos preparados para o dia D da trajetória democrática, 2 de outubro. E eu peço à imprensa que reforce a seguinte ideia, que poderá ser melhorada por vossas senhorias. Eleitor, acredite em seu país. Vote com consciência. Com a palavra o diretor-geral do TRE, Sérgio Manuel Martins. Bom dia a todos. Eu vou tratar de 2 assuntos rapidamente, 2 informações importantes a respeito do pleito. Primeiro, irei repassar algumas orientações sobre a finalização dos trabalhos de preparação das eleições do próximo domingo. E, em seguida, juntamente com a assessora-chefe da Corregedoria, Renata Favre, vamos fornecer algumas orientações que entendemos importantes, que devam ser amplamente divulgadas aos eleitores. No que se refere à preparação das eleições de 2016, eu informo o pleno êxito do planejamento realizado no ano anterior, em 2015. Todas as atividades previstas para ocorrer até a presente data foram concluídas com sucesso, não obstante o expressivo corte orçamentário e a significativa alteração legislativa. Em relação a esse ponto, tivemos um corte orçamentário
importante da lei orçamentária de 2016. Tivemos redução de prazos do processo eleitoral. Tivemos uma novidade também que impactou muito no processo eleitoral como um todo, que foi a restrição ao financiamento das campanhas eleitorais e também algumas restrições aí em relação às propagandas eleitorais. Tudo isso, né, provocou aí uma adaptação, a necessidade da adaptação do planejamento das eleições, mas com o empenho, né, dos magistrados catarinenses e dos servidores da Justiça Eleitoral, notadamente, né, das zonas eleitorais que assumiram, ainda com uma redução de quadro, ainda essa missão e conseguiram com êxito, né, a concluir esse planejamento. Concluímos a instalação e configuração de todos os sistemas eleitorais. As urnas eletrônicas já receberam o sistema de votação com os arquivos dos eleitores e dos candidatos. Foram concluídas as auditorias nos registros de candidatura das urnas. O tribunal disponibiliza equipes técnicas que se dirigem às zonas eleitorais e fazem essa auditoria. Tudo que é feito na zona eleitoral, a preparação dessas listas de eleitores e de candidatos e a própria configuração da urna, ela é auditada pelo tribunal. No momento, as zonas eleitorais estão finalizando a preparação dos locais de votação e de totalização, inclusive com a adequação desses locais às pessoas com deficiência. Também gostaria de aproveitar a presença de vocês aqui para solicitar a divulgação das seguintes orientações aos eleitores. Primeiramente, no que se refere à biometria. Será uma eleição diferente para a Justiça Eleitoral. Teremos 1.300.000 eleitores cadastrados biometricamente, então de 27% do eleitorado catarinense. São 144.448 eleitores com títulos cancelados no Estado. E não poderão votar nessas eleições. Esses eleitores não terão nome no caderno de votação e nem na urna. Ou seja, não adianta o eleitor comparecer à sessão eleitoral, esse eleitor que teve o título cancelado, porque ele não irá votar. São eleitores dos municípios de Florianópolis, Blumenau, Joinville e da Grande Florianópolis. São municípios que foram submetidos ao processo de revisão do eleitorado. O comparecimento era obrigatório, houve uma ampla divulgação. Em Florianópolis, iniciamos em 2013, então aproximadamente 3 anos de divulgação, de muito recurso investido, 8 postos, o único município que teve 8 postos avançados de atendimento, e, no entanto, Florianópolis teve 42.000 eleitores, né, cancelados. Na página principal do TRE, foi disponibilizada uma relação com o nome de todos esses eleitores, por município. Basta o eleitor entrar no site, escolher o município e verificar se o seu nome consta como também com título cancelado. É importante que os eleitores fiquem atentos em relação a essa informação para que não compareçam à sessão eleitoral, porque os mesários foram orientados, né, a repassar a informação a esse eleitor para que ele compareça a partir de novembro no cartório. Só que é um transtorno, né? Chegar na sessão eleitoral, aguardar numa fila e descobrir que não vai poder votar porque não compareceu ao cartório eleitoral no prazo. Nessas eleições haverá identificação biométrica de 2 formas. Nos municípios onde houve revisão do eleitorado, ou seja, o comparecimento era obrigatório, os eleitores apenas votarão com a identificação biométrica. Os municípios de Blumenau, Joinville, Florianópolis e alguns municípios da Grande Florianópolis. Outros municípios são, ao todo, 9, Balneário Camboriú, Botuverá, Brusque, Camboriú, Corupá, Garuva, Gabiruba, Itapoá e Jaraguá do Sul. Todos esses municípios também contarão com a identificação biométrica, porém ela é facultada ao eleitor. O eleitor que fez a identificação biométrica votará com a identificação biométrica, e quem não fez, votará pela forma convencional. Não é obrigatória a votação com a identificação biométrica nesses municípios. Todas essas informações constam também do site do TRE, os municípios onde é obrigatório e os municípios onde a votação será mista.
A Justiça Eleitoral conseguiu, junto ao TSE, 5.800 urnas novas. São urnas que permitem a identificação biométrica de uma forma mais precisa. Então, todos os locais de votação e todas as sessões com biometria estão já guarnecidas com esse tipo de equipamento, que é um equipamento com a tecnologia superior. O procedimento de votação será o mesmo das eleições passadas, bastando apresentar o documento de identificação com foto, ele continua sendo obrigatório, né? Não obstante aí a identificação com biometria. O eleitor será habilitado no microterminal da urna, e a novidade fica por conta da habilitação do eleitor que tiver problemas com a identificação biométrica. Então, o eleitor vai tentar 4 vezes, são as pinças, ou seja, os 2 indicadores, 2 polegares. Se não conseguir, o mesário vai habilitar esse eleitor. Só que a diferença é que o mesário agora vai ter que se habilitar primeiro. Então, a cada eleitor habilitado pelo mesário, o próprio mesário vai ter que se habilitar. Então, a Justiça Eleitoral agora terá pleno controle dessa habilitação do eleitor que não votar com biometria. E, por fim, uma última orientação que é muito importante também ser amplamente divulgada aos eleitores diz respeito à mudança de locais de votação. Teremos no estado 22 municípios com esse tipo de alteração. Então, essas informações constam do site. Peço aqui a gentileza para que a imprensa torne isso público, para que os eleitores procurem, então, essa informação. E nesses 22 municípios, antes de saírem, né, de casa, antes de se deslocar ao local de votação, então, verifiquem se houve ou não essa alteração. Então, era isso. Eu vou passar a palavra agora à Renata Favre, da Corregedoria, que vai trazer outras orientações. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu trago algumas informações com relação ao eleitor. Nós temos uma preocupação muito grande que o eleitor, ao comparecer à votação, ele tenha informações suficientes para que vote com tranquilidade. Para isso, todo o site da Justiça Eleitoral aqui do TRE de Santa Catarina foi reformulado para que o eleitor acesse de maneira tranquila quaisquer informações que ele precise para a votação no dia da eleição. Por exemplo, o eleitor que está sem o seu título e tem dúvida onde vota, ele já pode consultar, essa informação já está disponível. O eleitor que não estará na sua cidade no dia da votação, que precisa justificar também essa informação, o formulário de justificativa também já está disponível no nosso site. E o eleitor também já pode buscar com tranquilidade, preencher, verificar quais são os dados necessários. Como já foi dito, diz que o eleitor já está em funcionamento das 9 às 18 horas. Então, é importante o eleitor que tenha dúvida se antecipe, porque é normal, nós vamos aumentar a equipe de atendimento, mas nós temos um congestionamento de linhas no dia da eleição, por conta de eleitores que não sabem onde votam, não acham o título eleitoral e têm dúvidas com relação a algum aspecto da eleição. Então, é muito importante, o serviço já está funcionando à disposição, o eleitor vai ligar, será atendido com bastante tranquilidade. Então, pedimos que o eleitor se antecipe na busca de informações necessárias para a votação. Lembrando que o documento com foto ele é obrigatório mesmo onde houve cadastramento biométrico. Essa é uma dúvida bastante comum dos eleitores. Alguns entendem que porque fizeram cadastramento das digitais, fotografias, o documento de identidade poderia ser dispensado. Ele não é dispensado, então é importante que isso seja frisado para o eleitor. Um outro ponto que também, eventualmente, pode causar algum tumulto no dia da eleição é o celular dentro da sessão eleitoral. Ele não é permitido, o eleitor não pode utilizar o seu celular nem para a consulta a um número de candidato. Então, nós temos a lista de candidatos fixada no local, na sessão, ou o eleitor que preferir já leve anotado em papel. Não será permitido utilizar o celular. Isso é uma medida da Justiça Eleitoral para a garantia do sigilo do voto e até para a tranquilidade da sessão, porque às vezes o eleitor quer utilizar o celular e bater foto, etc. Isso não é permitido. Lembrando, como já foi dito também, que os eleitores que informaram a Justiça Eleitoral que tem qualquer dificuldade, alguma deficiência, serão atendidos de forma adequada. E ainda assim, o eleitor que tem alguma dificuldade para o exercício do voto, ele poderá ser acompanhado por uma pessoa da sua confiança, né, que poderá acompanhá-lo no momento da votação.
Temos também, agora, nesta semana, a conclusão ou prazos com relação à propaganda eleitoral. Na quinta-feira se esgotam os prazos, na quinta-feira é o último dia do horário eleitoral gratuito, por exemplo, e até sábado algumas medidas de propaganda, como comícios, passeatas, ainda são permitidas. No domingo, né, continua valendo a restrição de eleições anteriores, né, somente a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Né, a propaganda, a distribuição boca de urna, aglomeração de pessoas, o vestuário padronizado, são condutas que não são permitidas e serão coibidas. A Polícia Militar está apoiando, como disse, a Justiça Eleitoral, está preparada para atender todas as ocorrências que surgirem no dia da eleição. E lembrando que o derrame de santinhos, né, ele pode ser apenado tanto com multa como conduta criminal. Então, também é uma conduta que a Polícia Militar também estará preparada para coibir, se for o caso. Né? Essas são as informações básicas que eu gostaria de passar e também estarei à disposição se houver mais alguma dúvida. Obrigada. Com a palavra, o nosso secretário de TI, Álvaro Sampaio Neto. Bom dia a todos. Na área de tecnologia da informação, esse ano serão as eleições dos aplicativos para dispositivos móveis. A Justiça Eleitoral ela desenvolveu 9 aplicativos para uso comum e mais 3 aplicativos de uso exclusivo da Justiça Eleitoral. Eu posso citar para vocês, por exemplo, o aplicativo Candidaturas, que traz as principais informações dos candidatos, inclusive a questão de prestação de contas, que é muito importante a gente acompanhar. A gente também tem o Pardal, que fez muito sucesso nacional, que torna qualquer eleitor um fiscal da lei eleitoral. Aqui em Santa Catarina a gente já teve mais de 1.300 denúncias pelo aplicativo, todas estão sendo investigadas, né? Também temos o aplicativo Mesários, que ele visa orientar essas pessoas que foram convocadas, trazer maior tranquilidade e orientação para eles no dia da eleição, para que ocorra tudo tranquilamente. Temos também a reedição do aplicativo Resultados, que já foi lançado na eleição anterior, então ele traz os resultados das eleições na palma da mão. Todos esses aplicativos eles já estão disponíveis nas lojas, na Play Store e na Google Play. E essa semana vai ser lançado ainda o aplicativo Onde Votar, que é um aplicativo que o eleitor vai poder consultar o seu local de votação, ou para aqueles eleitores que estiverem fora do seu domicílio, procurar o local onde eles podem justificar. E também teremos uma novidade esse ano, que se chama o aplicativo Boletim na Mão, que é um aplicativo para trazer maior transparência e segurança ao processo eleitoral. Ele é um aplicativo, qualquer pessoa com um celular que tiver numa sessão eleitoral, vai poder pegar o seu celular, ler o boletim da urna, que ele é impresso ao final da votação, e transferir automaticamente todos os dados daquela sessão para o seu celular. Né? Essa é uma das medidas de segurança que a Justiça Eleitoral toma e vai ampliando a cada ano. Né? E, nesse sentido, a gente também vai ter uma cerimônia que ela é muito pouco conhecida da população em geral, que é a cerimônia de votação paralela. E, para isso, eu gostaria de convidar o Dr. Marcelo Carlin, para comentar aos senhores um pouco mais. Obrigado. Bom dia a todos. É importante lembrar que já são 20 anos de voto eletrônico. E na eleição passada, nós percebemos um fenômeno que até então não tinha acontecido, de um movimento nas redes sociais colocando em dúvida, né, esse processo de votação eletrônica. Vários boatos, várias bobagens sendo ditas nas redes sociais. E nessa eleição, então, nós estamos procurando ser um pouco mais proativos para divulgar a eficiência do sistema. Um dos pontos que dá credibilidade ao voto eletrônico é o procedimento de auditoria chamado votação paralela. O que significa isso? É importante mencionar que a urna eletrônica ela tem um programa. Esse programa é inserido antes das eleições e nesse programa consta, né, o número de candidatos daquele município, o nome de candidatos daquele município, para que o eleitor possa votar naqueles candidatos. No caso da eleição municipal, candidatos a prefeito e vereadores. Poderia ocorrer, não acontece, mas poderia ocorrer uma fraude nesse programa. E para isso, então, existe um procedimento de auditoria. É um procedimento muito simples para verificar se naquelas urnas que foram encaminhadas para os locais de votação aconteceu alguma fraude. No sábado, às 9 horas da manhã, no TRE, numa audiência pública aqui na TRE, com a participação dos partidos políticos e qualquer cidadão queira participar,
nós vamos sortear 4 urnas daquelas urnas já enviadas para as cidades do estado de Santa Catarina, sendo que uma destas urnas necessariamente é da capital. Essas urnas vão ser imediatamente transportadas para a capital, com apoio de órgãos de segurança da Polícia Federal ou da Polícia Civil e Militar Estadual. Aqui no TRE, essas urnas serão depositadas sob vigilância, então elas ficarão intocadas até o domingo, no dia da votação. Nesse mesmo dia, com a participação de jovens do Colégio Catarinense, do Colégio Henrique Stodic, adolescentes, nós vamos simular uma votação em cima dos candidatos daquelas urnas sorteadas. Essa votação será feita em cédulas de papel. Esses votos de papel são guardados, depositados na urna de lona, lacrada aqui no TRE também, com a participação, fiscalização de todos que estiverem aqui presentes. Com essas urnas eletrônicas e as urnas de lona, nós, no domingo, iniciaremos um procedimento todo filmado, com inclusive a fiscalização de uma auditoria externa, né, licitada pelo TRE, no Colégio Catarinense, enquanto está acontecendo a votação nas zonas eleitorais, nas sessões eleitorais, nós estaremos simulando uma votação no Colégio Catarinense. O que significa? Nós retiramos o voto da urna de lona, né, o voto de papel, a cédula de papel, mostramos para a câmera, digitamos na urna eletrônica e vamos fazer esse procedimento voto a voto. Ao final do dia, quando encerrar a votação verdadeira, né, a votação real que está acontecendo no estado todo, nós vamos fazer então uma totalização. Nós vamos verificar os votos da urna eletrônica e tem que ter um batimento com os votos da urna de papel. Com isso, nós demonstraremos que não há naquelas 4 urnas sorteadas nenhum dispositivo que fraude a eleição. Então é um procedimento de auditoria que acontece em todas as eleições e nós estamos destacando mais nesta eleição em função de todos aqueles boatos que aconteceram na internet. Esse procedimento já aconteceu na eleição passada. Na eleição passada nós sorteamos 3 urnas aqui em Santa Catarina e na eleição anterior 2 urnas. Então a gente está aumentando agora para 4 urnas e eu convido aos órgãos de imprensa que repercutam esse procedimento para fazer uma contra-informação aos boatos que estão acontecendo nas redes sociais. Obrigado, presidente. Terminadas então as exposições iniciais, vamos abrir espaço para perguntas que podem ser dirigidas à mesa ou às unidades técnicas aqui do tribunal. Essa coletiva está sendo gravada, então solicitamos a todos que utilizem os microfones disponíveis, só erguer a mão ali, e fazer sempre a identificação com o nome, né, do jornalista repórter e do veículo de comunicação aqui presente. Lembrando que ao final, né, gravações em separado, e temos inclusive uma urna eletrônica ali, disponível para quem queira também fazer imagens ou fazer algum tipo de questionamento em função, especialmente da questão da segurança da urna, como falou o nosso secretário de TI. Ok? Perguntas então, por favor? Presidente, bom dia. Bom dia. Meu nome é Andréa, eu faço a coluna pelo Estado, que vai para o interior do Estado inteiro. E eu gostaria de saber o que está sendo tratado, o que já foi tratado entre TRE e forças de segurança para a segurança no domingo. Nós temos aqui um conselho de segurança que foi montado dentro do TRE, envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, participa também o próprio Ministério Público e os juízes estão integrados nesse contexto. Então nós temos informações dos acontecimentos, né, isso que estão permeando aí o processo político eleitoral, né? Existem alguns municípios que nos trazem alguma preocupação, né? Houve até pedidos dos juízes no sentido de eventualmente se reivindicar a presença de forças federais, né? Mas nós temos assim um controle absoluto. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal estão trabalhando de forma muito integrada e estão cientes de todas as circunstâncias, né? Algumas questões que, né, isso para muitos que não estão por dentro da investigação, que possa parecer tratar-se de questões eleitorais, algumas não o são questões antigas, anteriores, que não têm a ver com política, outras têm, né? E nós sabemos, nós que já participamos como juízes de eleições reiteradamente, temos consciência de que o processo político é acirrado em determinadas regiões, em determinados municípios, e que há uma necessidade até de reforço na questão de segurança. E esse reforço está sendo
estudado, e naquelas comunidades que se apresentem a necessidade, elas vão ser atendidas com esse reforço de policiamento. Aquilo que nós dissemos no começo, é a obrigação nossa, obrigação institucional, garantir a tranquilidade do pleito, e conferir segurança ao eleitor para que ele possa comparecer na urna e exercer com tranquilidade, com responsabilidade, o seu voto. Então essas questões elas estão sendo tratadas, estão sendo cuidadas e estão sendo resolvidas. E a sociedade ela pode estar tranquila porque em Santa Catarina o nosso aparato, a nossa força policial é de alta qualidade e competência. Agradeço a presença de todos, e fundamentalmente precisamos muito dos senhores.